orações reduzidas. A gente vai agora resolver questões do CESP, da 24 até a 50. Vamos misturar os 3 tipos de orações reduzidas. Lembra quais são os 3 tipos de orações reduzidas? Temos 3 tipos. As orações reduzidas. Sem isso aqui, você não pode ir. Então, você vai comigo agora, mas com uma breve revisão. Quais são os 3 tipos? A oração reduzida, ela pode ser substantiva. Estou continuando aquele slide, mas como não havia espaço lá, eu vim para cá, tá? Ela pode ser substantiva. Qual é o macete da substantiva, lembra? Trocar por isso. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, basta estudar para o concurso. Ó, presta atenção. Essa é uma oração reduzida. Eu tenho 2 orações aqui. Eu tenho basta e o estudar. 2 verbos, 2 orações, lembra? É isso que você vai ver agora nas questões do CESP. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar e perguntar. Qual é a reduzida? A reduzida é essa aqui, ó. É a segunda, porque é a que está com o verbo no infinitivo, tá bom? Ela é reduzida, porque reduzida é isso, lembra? Ela vem sem conjunção e vem com o verbo na forma nominal, tá? Beleza. Agora que você sabe que ela é reduzida, você pergunta se ela é substantiva, adjetiva ou adverbial. Ela é substantiva, porque ela é igual a isso, basta isso, entendeu? Quando ela é substantiva, lembra? Aí ela pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto. Vamos classificar? O que é que basta? Essa aqui é a oração principal. Essa aqui é o quê? Isso basta. Oração subordinada, substantivo, subjetivo, que ela é o sujeito. É o sujeito do basta. Isso basta. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Entendeu? Tá. O segundo tipo é a adjetiva. Como é que eu reconheço uma adjetiva? Lembra? Vimos isso na aula passada. A adjetiva, ela vem perto do substantivo. Então, ela se refere a um substantivo. Ela faz o que o adjetivo faz. Por exemplo, você diz assim, ó, vi a menina chorando. Quantas orações há aqui? 2 verbos, 2 orações. 2 verbos, 2 orações. Tá. Primeira oração, vi, que é a oração principal. Primeira oração, vi a menina. Vi a menina. Objeto direto do vi. Então tem que ficar nessa oração. Tudo bem? E chorando, ela é o quê? Ela é substantiva, ela é adjetiva ou ela é adverbial? Veja, chorando não está ligado a menina. Menina não é substantivo, então chorando é igual a que chorava. Quando você consegue transformar em que chorava, dá para ver que ela é o quê? Adjetiva. Oração subordinada, adjetiva, está sem vírgula, então é restritiva, reduzida de gerúndio. Então, presta atenção. Chorando. Adriana, por que você colocou a barrinha em chorando? Porque a menina era objeto direto do vi. E aí depois, vi a menina, é só trocar o chorando por que chorava. Ó, vi a menina que chorava. Então, menina que chorava, esse que chorava, chorando, dá pra ver que o chorando é reduzida adjetiva, porque tá ligada à menina. Você vê, você tá trocando por outra oração adjetiva, aí fica fácil. Então, a adjetiva, ela sempre se refere a um substantivo. E a adverbial, que é o terceiro tipo, você já treinou isso comigo no vídeo anterior, é aquela que tem circunstância. E você acabou de treinar, então vai estar fresquinho. As adverbiais, elas têm cheiro de circunstância. Por exemplo, ó. Chegando cedo, avise. Essa oração, ela é reduzida. Quando ela é reduzida,
Então, toda vez que for reduzida agora, nas questões do CESP, a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai olhar para a oração reduzida e vai perguntar, ela é substantiva, adjetiva ou adverbial? Pronto. Substantivo é a que eu troco por isso. Adjetivo é a que vem junto a um substantivo. E adverbial é a que tem cheiro de circunstância. Essa aqui, chegando cedo, avise, tem cheiro de circunstância. Mesmo que você não saiba qual a circunstância na hora, dá para sentir o cheiro, não dá? Agora veja, qual é a circunstância? Chegando cedo, avise-me. Ó, se chegar cedo, caso chegue. Condição, condicional. Vai avisar se chegar cedo. Tá com isso na ponta da língua? Tá preparado? Então não esqueça, agora vai vir parede, tá? Então presta atenção. Substantivo é igual a isso, adjetiva vem junto ao substantivo e a adverbial tem cheiro de circunstância. São os 3 tipos de orações reduzidas. Elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Importa destacar, a oração destacar exerce função de sujeito? Já estou até colocando a barrinha. O que é que importa? Isso importa. O que é que importa? Isso importa. Então, o item está certo. Isso importa. Destacar importa. É só colocar na ordem direta, ó. Isso importa. Tá bom? Agora vamos fazer melhor, porque você já está em outro nível. Então vamos fazer melhor ainda do que acertar a questão. Você vai dizer assim, ó, você vai colocar a sigla comigo. A gente vai fazer isso até a 50, tá? Ó, a importa é a oração principal e destacar é o quê? Ela não é igual a isso, então ela é oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela é o sujeito, reduzida de infinitivo. Tá bom? Show. Questão 25. A oração realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais e episódicas exerce a função de complemento da forma verbal recomendar. A banca quer saber se realizar mudanças é complemento. Quando a banca pergunta se é complemento, ela quer saber se é o objeto da forma verbal recomendar. Primeira coisa que você vai fazer é ler, vamos ler, que você vai ver que o período está fora da ordem direta, tá? Então, leia só, ó, leia comigo. Realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais e episódicas, não parece recomendar o bom senso. Percebeu que está fora da ordem direta? Veja. Aqui, deixa eu colocar aqui um marca-texto para você ver, ó. Parece recomendar. Vá ao parece recomendar e pergunte qual é o sujeito. Quem é que não parece recomendar? O bom senso. O bom senso, sujeito, não parece recomendar. Então, ó, vou colocar na ordem direta aqui para você visualizar. O bom senso não parece recomendar. Não parece recomendar é a locução verbal. Não parece recomendar isso. Pronto. Tá vendo? Isso é tudo isso, ó. Realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais e episódicas. Eu fui lá e troquei por isso, ó. Não parece recomendar o bom senso. Então, você entendeu que a frase estava na ordem inversa? Ela começou pelo objeto direto. Ó, o bom senso não parece recomendar isso. Então, não parece recomendar o quê? Isso, objeto direto. A banca pergunta se realizar mudanças é complemento. É complemento. Coisa linda. Item. Todo mundo entendendo? Item certo. Todo mundo comigo? Sensação de abandono. 1000 alunos assistindo a aula, mas ninguém respondendo aí no chat. Ou porque estão no transe, ou porque há um delay. Todo mundo comigo aí?
Entendeu, então? Ó, então se a gente... O problema daqui que estava fora da ordem direta, ó. Então ficou o bom senso, sujeito, não parece recomendar, locução verbal, isso. E aí, isso aqui é a tal da oração subordinada, substantiva, objetiva, direta do recomendar, porque quem recomenda, recomenda alguma coisa. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Então, a banca pegou essa oração reduzida de infinitivo e perguntou se ela era complemento do recomendar. Entendeu? Tá? Tudo bem? Eu volto para vocês naquela do chorando. Não, porque eu já volto a ela, tá? Foi difícil essa, né? Por isso vocês estão... Tudo bem? Quando vocês não falam é porque vocês erraram e eu fico aqui preocupada. Entenderam agora? Porque que tava... Adriana, eu errei porque eu achei que fosse sujeito. Não. Mas como é que eu sei que o bom senso é sujeito? Porque você tem que ler. Quem é que recomenda? O bom senso. Se você não lê a frase, você não vai entender que o bom senso é que recomenda alguma coisa. O bom senso não é ele que recomenda. Então, o bom senso não parece recomendar isso. Por isso estava certo. Teria que ler e ver que a frase estava fora da ordem direta. Nessa semana eu estava conversando com o professor Herbert, aqui de Direito, fera, amigo, querido do Estratégia, e ele falou para mim que as provas de tribunais de contas em direito administrativo são as piores, né? E no português também. As provas do CESP para os TCUs, para os tribunais de contas da União, todos os tribunais de contas são as piores. Então, são muito difíceis mesmo. Ó, isso aí foi TCU e auditor. Top. Questão 26. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto àquela da chorando. Peraí, deixa eu só voltar do chorando, porque tem muita gente que tá travado aí do chorando lá. Vi a menina chorando. Deixa eu mostrar aqui pra você. Naquele caso, cadê da menina chorando lá? Ih, o pior é que eu não sei onde tá. Vi a menina chorando. O que acontece? A menina não era sujeito de chorando ali, porque quando você desenvolve que chorava, o sujeito passa a ser o quê? Que chorava. O que é o sujeito que chorava? A menina ali estava ligada ao vir, entendeu? Por isso, tá bom? É que eu já perdi essa frase. Mas a menina era o objeto direto do vi. Vi a menina, é só desenvolver que você vai ver que menina não é sujeito chorando. Vi a menina que chorava. Deixa eu só colocar a frase, que há alunos perguntando sobre isso. Adriana, por que menina não é o sujeito de chorando? Porque quando você desenvolve, olha como fica. Vi a menina que chorava. Aí você percebe que a menina, por isso que eu coloquei a barrinha antes do chorando. Tô só voltando àquela frase lá. Por isso que eu coloquei a barrinha antes do chorando. A menina é o objeto direto do vi. E o sujeito do chorando, na verdade, é o quê? Porque quando você desenvolve, você vê, ó, que chorava. Esse que é um pronome relativo, ele retoma a menina. Mas ele é que exerce a função de sujeito na oração desenvolvida, tá bom? Por isso que eu coloquei a barrinha ali. Porque eu vi a menina e a menina que chorava, tá bom? Menina é o objeto direto do vi. E o que retoma a menina. E é sujeito do chorava. Só para tirar aí a dúvida de quem estava travado lá no exemplo. Vamos para a questão 26, CESP. A oração quim ou ar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam, exerce a função de complemento indireto da forma verbal consiste. Ó, de novo, ó. A regra da igualdade não consiste em quim ou ar. Essa tá mais fácil do que a anterior, porque ela já está na ordem direta. Ó, a regra da igualdade, sujeito, não consiste em. O verbo consistir é transitivo indireto. Quem consiste, consiste em alguma coisa. Então, ó, em quim ou ar. A banca pergunta se é complemento indireto. O item está certo. Ó, eu vou aproveitar, tá certo, tá? Eu vou aproveitar e vamos colocar a sigla aqui para você ir treinando, porque não adianta você não treinar isso, senão você não vai aprender. A gente está se despedindo desse assunto. Então aproveite aí, ó. Não consiste em, ó, quem consiste nisso. Troque pelo nisso, para você ver que ela é, ó, oração subordinada, substantiva, porque é igual a isso. Objetiva indireta, porque quem consiste, consiste em. Reduzida de infinitivo.
Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Ela é o complemento indireto. Item certo. Tá bom? Tava mole. Viu a diferença? Porque já estava na ordem direta. Questão 27. A oração apertar a tecla branca exerce no período em que ocorre a função de complemento da forma verbal basta, lá na linha 5. Basta apertar a tecla branca. Então, olha aqui, ó. O que é que basta? Isso basta. De novo, ó, troquei por isso. Então, por que a gente troca por isso? Porque fica mais fácil. Então, ó, isso basta. Fica assim, ó, o que é que basta? Isso basta. Você pega a oração, troca por isso. Isso basta, isso é sujeito. Aí o CESP pergunta se é complemento, o item está errado. Isso basta. Show. Aí vamos aproveitar e dar o nome dela? Aproveite e dê o nome dela todo. Sigla. O que é que basta? Isso. Oração. Subordinada. Substantiva, porque é igual a isso. Subjetiva. Reduzida de infinitivo. Isso aí, todo mundo me acompanhando, tranquilo. Questão 28. Tendo como referência os aspectos gramaticais do texto, julgue o próximo item. A oração, usar a iluminação natural, exerce a função de complemento do adjetivo possível. É complemento do possível? Vamos embora lá. A banca quer saber. De novo, ela pegou uma oração reduzida e quer saber se é complemento do possível. Aí você sempre vai ao verbo quando você se perder, né? O que é possível? Ó, troque a oração por isso. O macete do isso te ajuda a fazer a análise sintática do período. Ó, isso é possível. Ó, isso é possível. A banca pergunta se é complemento, item errado. Ela é sujeito. Isso é possível. Então vamos embora classificar? Vai. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é o sujeito do é possível. Reduzida de infinitivo. Show. Aproveite. Questão 29. Só faltam 550. Na linha 29, a oração introduzida pela preposição por, você já conhece esse trem, você fez várias, remete a uma ação anterior ao estado descrito na oração estamos ansiosos. A banca pergunta se esse por, olha uma oração reduzida aqui, a banca pegou o por ler, quer saber se é uma ação anterior. Quando eu vou ao texto, eu vejo que estamos ansiosos, esse por ler é igual a para ler, traz ideia de finalidade. Finalidade é o mesmo que objetivo. Objetivo não é algo que acontece antes, é algo que acontece, é uma ação o quê? Posterior. Poxa, se é o objetivo, então é uma coisa que vai acontecer depois, não antes. A banca pergunta se a oração introduzida pela preposição por, a oração introduzida pela preposição por é essa daqui. A banca pergunta se é uma ação anterior. Não, essa oração traz ideia de finalidade, é igual a para ler, ansiosos, a fim de ler, para ler. Então, ela não é anterior, ela é posterior. O item está errado. Entendeu? Questão 30. No texto, a oração mudar a consciência das pessoas na linha 15. Pronto, lá vem. Exerce a função sintática de sujeito. Ó, vou lá. Tá aqui o verbo. Tá aqui o verbo, ó. O problema não é... Tudo começa no verbo. Se você se perder, eu quero saber qual é a função dessa oração. Eu vou lá para o verbo da oração principal. O problema não é... Pronto, fui ao verbo. Qual é o sujeito do é? O problema. O problema é sujeito. Com o verbo ser, eu sou feliz. Verbo ser é verbo de ligação.
A banca quer saber se isso aqui é sujeito. Não, o sujeito é isso aqui. Isso aqui é predicativo do sujeito. O problema não é isso. Item errado. Então, mudar a consciência das pessoas é oração. Vambora classificar. Aproveite, isso aqui é sujeito. Aproveite que você só tem mais 20 questões do CESP. Depois nunca mais eu vou falar nesse assunto com você, porque você já vai saber isso tudo. Então, escreva isso daí, sujeito, verbo de ligação. Isso aqui é o predicativo do sujeito. Tá, e qual é o nome dessa oração? Oração subordinada, substantiva, porque é igual a isso, o problema não é isso. Predicativa. Predicativa. E ela é reduzida de infinitivo, tá bom? A banca tinha dito que era sujeito, não é, ela é predicativo. O verbo de ligação tá aqui, isso aqui já era o sujeito. Questão 31. Pergunta boa. Adriana, Peraí. Marcela pergunta, Adriana, na 29, não haveria uma ideia de consequência? Ansiosos por ler? Não haveria uma ideia de consequência? Não, porque ler não era consequência, é o fato que ocorreu. Relação de causa e efeito é um fato que fez com que o outro ocorresse. E quando ele disse lá na prova do INSS, estamos ansiosos por ler, ele ainda não leu. Ansiosos para ler. Ou seja, eles estavam só ansiosos, eles ainda não tinham lido. Então você não pode dizer que é consequência. A consequência é o fato ocorrido. A finalidade não, a finalidade é o objetivo. Então ali eles ainda não tinham lido, eles só falaram, estamos ansiosos para ler. Entendeu? Bora, 31. No último período do terceiro parágrafo, o trecho ser o desafio, blá, 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 de novo a banca pega uma oração reduzida e ela quer saber se essa oração reduzida é o sujeito do parece. De novo, Tribunal de Contas, ela adora essas questões no Tribunal de Contas. Dá para mapear essa banca, a gente sabe o que vai cair. Tá, então a banca quer saber se é o sujeito do parece. Se ser o desafio é o sujeito de parece. De novo, ela pegou um período todo. Tá aqui o parece ser. Ela quer saber se ser é o sujeito do parece. Vamos aqui. Muito parecida com aquela prova do TCU. Leia aqui comigo, Responder a esse... Começa aqui, Responder a esse modelo de forma integrada e aproximar as expectativas do cidadão da realidade social parece ser o desafio. Então, toda vez que a banca te perguntar o que é o que, tu vai lá para o início, vai ler desde o início. Qual é o sujeito desse parece? Responder. Responder parece. Então, o sujeito do parece já estava aqui. Responder a esse modelo de forma integrada e aproximar blá, 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 é que parece ser o desafio das democracias. A banca perguntava se o ser o desafio era o sujeito? Não. Item errado. Então, vou repetir. Isso aqui é que é o sujeito. Responder a esse modelo de forma integrada e aproximar as expectativas do cidadão da realidade social. Isso é que era o sujeito. A frase já estava na ordem direta. Parece... E outra. Parece ser, locução verbal, o desafio. O desafio, esse ser é verbo de ligação e o desafio é o predicativo do sujeito. Tá bom? Tá errado, porque o sujeito já tinha aparecido na frase, entendeu? Isso parece ser o desafio. Tá comigo? Vamos, tá acompanhando o raciocínio? Questão 32.
o termo a legítima expectativa e a oração aguardar até o dia da votação desempenham a mesma função sintática? Então vamos embora lá. A banca quer. Agora já dá para acelerar. Você já tá craque, Surge a legítima expectativa. E depois, lá nas linhas 40 e 41, aguardar até o dia da votação. Ela quer saber se exercem a mesma função. Você já sabe fazer isso com o pé nas costas, Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é que surge? A legítima expectativa. Olha o sujeito posposto, tá? Então, é sujeito. Vamos ver o outro, Quero saber se isso aqui é sujeito. Vou pro verbo. Vou pro verbo e pergunto. Você sempre vá pro verbo. Eu vou pro verbo. E pergunto se isso aqui, a banca quer saber se isso aqui é sujeito. Então, eu vou para esse verbo aqui. O que é que não seria razoável? Isso aqui é uma oração, eu vou trocar por isso, Isso, vou colocar na ordem direta para você visualizar, Isso não seria razoável. É só colocar na ordem direta que você vai ver, Isso, que é a oração, não seria razoável. Esse verbo é verbo ser, verbo de ligação. O predicativo do sujeito já é o razoável. Essa oração é sim coisa linda o sujeito. A banca queria saber se os dois eram sujeitos. Eu fui lá e colocar, que eu sempre tenho que fazer, colocar na ordem direta, coisa linda, item certo, tá bom? Isso não seria razoável, tá? Ambas são sujeitos. Item certo. Dria, deixa eu aproveitar as dúvidas do chat. O sujeito não seria composto, Adriana, na 31? Eu nem classifiquei o sujeito, mas eu acho que ele é composto por dois verbos no infinitivo. Responder e aproximar, sim. É um sujeito composto por dois... Era tudo isso o sujeito. Responder esse modelo de forma integrada e aproximar. Isso aí. É um sujeito composto por dois verbos. Um beijo para a professora de inglês, Dedéia Belo. Você sabe que ela é minha professora de inglês? A Andréa Belo é a minha professora de inglês. Sabia que ela é a minha professora particular? Toda vez que eu estou precisando lá, no aperto, né? Preciso de uma força. Ela vive sem tempo, né? Mas quando eu preciso lá para as minhas leituras acadêmicas, é a Dedéia. Sou fã dela. Vamos lá. Questão 33, vai. A oração radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Daqui a pouquinho eu vou dar um intervalo para você, porque você não aguenta não. São muitas questões de orações reduzidas do CESP, não? Então, já, vou dar um intervalo já. A oração radicar a política de ampliação do acesso à justiça e o termo consenso exercem a mesma função sintática? Então, eu quero saber se radicalizar a política de ampliação do acesso, que é uma oração reduzida, e consenso, que está lá na linha 14. A banca quer saber se exercem a mesma função. Primeiro eu vou descobrir a função de radicalizar. Vou ao verbo, pergunto pelo sujeito. Isso e isso, troquei por isso. Você já está fazendo isso direto. Isso é preciso. Isso é preciso. Então, isso é preciso. Sujeito. Essa oração é o sujeito. Sujeito de é preciso. E preciso é predicativo do sujeito, não é isso? Show. Agora, a banca quer saber se consenso é sujeito também. Não, porque isso aqui é verbo haver. Verbo haver é transitivo direto. Ele não tem sujeito, ele é impessoal. Isso que vem ao lado dele é o objeto direto. A banca quer saber se eles têm a mesma função, o item está errado. Tudo bem? Errado. A primeira é sujeito, a primeira é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos embora colocar a sigla para fechar. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. E a segunda, esse segundo aqui era o objeto direto do haver. Olhe para mim. Olha o que a gente vai fazer no próximo vídeo. A gente vai fechar esse vídeo agora. No próximo vídeo, eu vou dar um intervalo. A gente vai continuar com o CESP. É paredão de CESP. A gente vai fazer até aqui.
até essa questão que estamos fechando aqui, 33, você percebeu que você fez várias questões de orações substantivas? Então, vá marcando aí, mapeando no seu material. Eu comecei na questão 24 e cheguei até a 33. Todas eram, a gente foi fazendo várias do CESP, só de orações reduzidas substantivas. A banca perguntava se era sujeito, se era objeto direto, se era predicativo. Fizemos várias. Depois do intervalo, a gente vai fazer orações reduzidas CESP, só que não vai ser mais substantiva. Você fez várias substantivas. Vamos treinar com questões de adjetivas, orações reduzidas adjetivas e orações reduzidas adverbiais CESP. Com isso, você vai ter treinado os 3 tipos na banca Sebrasp. Então, vou repetir para você entender. Até aqui você fez várias orações substantivas. E a banca fica perguntando se é sujeito. Substantivo é aquela que a gente troca por isso, né? Aí a banca pergunta se é sujeito, se é objeto direto, se é objeto indireto, não é assim? Pois é. No próximo bloco, você vai fazer várias de adjetivas e adverbiais. CESP, tá bom? Vai lá. Realmente, você vai precisar de uma forcinha aí, que o negócio não é fácil mesmo, não. Já volto, então.